Olá, pessoal. Meu nome é Adriano e esse tema ele está dividido em 3 tópicos e este primeiro tópico será abordado por mim e eu vou falar um pouco sobre o software educativo na sociedade, principalmente nas escolas. A informática educativa e mudança de paradigmas na educação. A partir da popularização das tecnologias eletrônicas de comunicação e de informação, a sociedade atual vem adquirindo novas maneiras de viver, de trabalhar, de se organizar, de representar a realidade e de fazer educação. Principalmente a educação, que nós vamos abordar aqui. A escola, com um intervalo muito longo de tempo, nós vemos na história esse paradigma tem se distanciado e tem talvez aproximado ou distanciado o homem da máquina. E é isso que nós vamos discutir aqui. O ensino tradicional versus o ensino moderno. Nós vimos na figura que em meados de 1960, nós vimos que os pais eles requeriam grande esforço dos alunos, dos seus filhos. E quando a professora chamava os pais, era uma chamada que o filho recebia dos seus pais. Já aí, por volta de 2010 para cá, eu acredito que até bem antes que isso aí, quando os filhos iam mal na escola, os pais é que chamavam a atenção dos professores. Vimos aí uma incoerência muito grande, porque a responsabilidade da educação, de educar, não é dos professores. O professor está na sala de aula para ensinar a educação. Mas e o ensino utilizando máquinas? Um exemplo que eu trouxe aí na figura é que, estatisticamente, apenas 6% das escolas públicas brasileiras usam computadores na sala de aula. Um exemplo no passado. O exemplo bem prático é o caso do Deep Blue, o computador da IBM. Ele venceu o campeão Kasparov num torneio de xadrez. Essa máquina pensa, diz Drew McDermott, professor de ciência da computação na Universidade Yale, nos Estados Unidos. Ele diz: negar isso equivale a dizer que os aviões não voam, simplesmente porque não batem asas. Para essa explosão de informação, as mudanças ocorridas a partir da segunda metade do século XX alteraram profundamente os comportamentos e as instituições sociais, entre elas a escola. As velozes transformações da atualidade impõem novos ritmos e dimensões à tarefa de ensinar e aprender. A evolução do homem e da tecnologia. A figura é bem interessante, que mostra, segundo a teoria de Darwin, o homem evoluiu, segundo ele, de uma tecnologia, ou nós aprendemos junto com ela. É isso que eu quis trazer como exemplo lá da máquina ter vencido o campeão de xadrez. Mas eu quero abordar aqui alguns exemplos das escolas virtuais. E dos 4 exemplos, 2 delas, que é a UAB e a Unilab, são ensino superior, são instituições de ensino superior, de educação à distância, e nosso curso é um exemplo deles. Nós estamos aí com hardware e por aí vai. E outros exemplos de software educativo que eu trouxe, no primeiro semestre, eu levei para o estágio 1 um aplicativo que ensina os alunos a fazer cálculos de fração. Ajudou bastante em sala junto com o professor. O segundo estágio, eu levei para a sala de aula um aplicativo da Intel que ensina os alunos a descobrir defeitos no computador, para que o ensino fosse mais didático do que apenas abrir computadores e tentar descobrir. O software é bem interessante. E o terceiro estágio que eu estou participando é um software comercial, em que os alunos estão aprendendo a desenvolver habilidades e operacionalizar algumas delas, como nota fiscal eletrônica, cupom fiscal e etc. E aí, pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Sou o Almar. Nossa equipe, composta por eu, o Adriano e o colega Manuel, ficamos imbuídos de falar sobre
informática educativa e mudança de paradigmas na educação. Especificamente, eu queria falar agora sobre software educativo como um recurso pedagógico. Na área da computação, os avanços eles ocorrem devido a alguns fatores, principalmente pela diminuição dos componentes, o crescente aumento da produção de computadores, né, com a explosão da tecnologia, a ampliação da memória das máquinas e, para a nossa área educacional, a elaboração de software dirigido para aspectos curriculares, entre eles o da educação. Eles passam a contemplar elementos de natureza pedagógica e metodológica fundamentados nas contribuições da psicologia e da pedagogia. Os softwares educativos passam assim a ser um material de ensino-aprendizagem, conhecidos MEA, que segue a tendência pedagógica de determinada geração ou de determinada época, não é isso? Assim como os demais materiais de ensino-aprendizagem, os softwares educativos são objeto de críticas que se situam principalmente em dois grandes aspectos. No primeiro, deve-se levantar questões a respeito da validade do uso desse tipo de material em sala de aula e de como ele pode auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Acho que esse é o grande X da questão. O segundo aspecto coloca-se a avaliação desse tipo de material no que se refere à qualidade técnica e científica. Para avaliar os softwares, são levantados vários elementos, formando um conjunto de variáveis que procura dar conta dos múltiplos aspectos relacionados à qualidade desse material. Agora surge a pergunta: por que avaliar os softwares? A questão da avaliação do software educativo, no nosso caso, está relacionada com a questão da qualidade de todo o material didático introduzido em sala de aula, empregado como meio de apoio ao trabalho docente e submetido à exploração por parte dos alunos num processo múltiplo de aprendizagem. É fundamental que o professor saiba situar-se com relação ao material didático disponível, confrontá-lo com suas necessidades docentes e selecioná-lo adequadamente com vistas a fomentar o processo de ensino-aprendizagem, potencializando assim o uso do material e delimitando seus limites e suas possibilidades. Acerca da caracterização do software. O Valente considera que o ensino por meio do computador pressupõe três elementos. Primeiro, o computador. Segundo, o software. Terceiro, o usuário. No nosso caso, os alunos. O que diferencia é a maneira de como esses três elementos se relacionam, podendo assumir duas configurações. A primeira, o computador, através do software, ensina o aluno. A segunda, o aluno, através do software, ensina, entre aspas, o computador. No caso 1, o computador funciona como máquina de ensinar e utiliza softwares educacionais do tipo exercício e prática, tutoriais, jogos e simulação, que podem ser definidos como tutoriais, exercícios, No caso 2, em que o aluno, através do software, ensina o computador, temos as linguagens de programações. As mais conhecidas para o uso da educação é a linguagem Logo, baseada na epistemologia genética criada por Piaget. Boa noite a todos, eu sou Manuel, terceiro membro da equipe formada por Almar e Adriano, e vou retomar o nosso assunto do ponto em que o colega Almar cessou, ou seja, do uso da linguagem de programação Logo como recurso educativo. Esse recurso tem como fundação psicopedagógica a interação, pois a criação de um ambiente de aprendizagem não fornece um conteúdo diretamente ao aluno. Ela leva à descoberta, à atividade, à exploração, promove a troca de experiências grupais, faz os educandos entenderem que um erro é só uma etapa do processo de aprender e como fonte, novas fontes de elaborações, e considera o papel do professor como facilitador da aprendizagem. Ao se adotar um software educativo, alguns aspectos devem ser levados em consideração no ato de sua avaliação como recurso pedagógico. Tais
aspectos devem ser o rigor conceitual, ou seja, os textos escritos devem ser corretos, com definições claras, de rigor científico, a linguagem adequada ao usuário, ou seja, os textos devem ser claros, em nível de vocabulário compatível, estilo linguístico apropriado, e recursos gráficos, utilizando desenhos, ícones, ilustrações, animações, que são cientificamente corretos e adequados para os conceitos que pretende ilustrar. Sempre lembrando que se deve estar muito atento para os exageros, os usos desses aspectos. Avaliação de um software como recurso pedagógico. Ao se avaliar um software educativo, deve-se contemplar variáveis que atendam às necessidades e exigências de um projeto pedagógico, possuindo concepções filosóficas, políticas e pedagógicas claras e bem definidas. Ou seja, esse software também ele deve estar em harmonia com os objetivos, com a filosofia da escola e com suas, ou melhor, com suas concepções filosóficas. Isso não é uma tarefa fácil, ela é complexa e multidisciplinar, o que exige a maturidade e o amplo conhecimento das tecnologias, dada a constante evolução e mudanças em que presenciamos atualmente. Aspectos a serem considerados na avaliação pedagógico é importante observar objetivos educacionais. O software deve trazer de maneira explícita os objetivos educacionais que possam ser articulados com o planejamento escolar. Se assim não for, não haverá nenhum sentido na aplicação de tal. Adequabilidade curricular. O software contém elementos que complementam ou sejam compatíveis com o currículo formal da escola, o alinhamento à filosofia da escola. Integração. O software oferece facilidade de entrosamento com outros recursos ou materiais instrucionais. Aí onde a gente vê o caso da multidisciplinaridade. A avaliação. O software contém alguns instrumentos de avaliações e como esses instrumentos estão organizados. Se é forma de pergunta ou resposta. Interatividade. A interação do aluno com o software, aquela que exige posicionamento conceitual, é capaz de provocar conflitos cognitivos, remeter à reflexão, questionar saberes já instituídos, retirando o aluno da passividade. 3 pontos que o professor deve levar em consideração ao avaliar um software são a interface homem-máquina. Se a interface é amigável, de fácil manuseio, inteligibilidade dela também. Design gráfico. O software tem boa apresentação gráfica, com desenhos cientificamente corretos e destaque de detalhes. Agregação de novos conhecimentos. O software apresenta potencialidades para agregar novos conhecimentos. Por fim, os pacotes integrados. Embora eles não tenham sido desenvolvidos para fins educativos, são pacotes constituídos por um aplicativo de tratamento de texto, uma planilha eletrônica e um gerenciador de banco de dados, além de um dispositivo de apresentação de multimídia. E nós todos sabemos, basicamente, os mais famosos são Word, Excel, Access e PowerPoint. O professor pode perfeitamente explorar tais recursos em suas aulas, desenvolvendo projetos de jornais, de coletas e análise de dados, de criações literárias coletivas, de elaborações de gráficos e de apresentações diversas. Tudo isso tendo à sua disposição ou
o pacote Office ou o LibreOffice, como queira. Ambos são semelhantes e contêm as 4 ferramentas basicamente citadas nas definições de pacotes integrados. Bem, este foi o nosso trabalho. Esperamos ter conseguido explanar de forma clara o nosso conteúdo e atingido o nosso objetivo, que era de mostrar um pouco de como se pode usar os softwares no ambiente educacional.